Olá a todos e bem-vindos ao nosso podcast PedagoCast. Hoje vamos explorar um tópico muito relevante para os pedagogos recém-formados: os desafios e possibilidades que encontramos no início das nossas carreiras. Eu me chamo Franciele, sou pedagoga e atualmente trabalho como professora na educação infantil. E estou aqui com a Andriele e com a Letícia. Se apresentem, meninas, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Andriele, também sou pedagoga, atuo na educação infantil atualmente há 7 meses. Olá, tudo bem? Eu me chamo Letícia e eu também sou pedagoga. Eu atuo com os anos iniciais no segundo ano. Meninas, por que vocês acham tão importante discutir esse assunto? Então, eu acho que esse assunto ele é crucial a gente abordar esse tema, né, na real. Porque os pedagogos recém-formados eles enfrentam muitos obstáculos no caminho e é essencial que a gente ajude nesse processo e a superar esses obstáculos, esses medos iniciais quando a gente está ingressando na área, né? Com certeza, André, concordo com você. Como pedagogo, nós desempenhamos um papel crucial na promoção do desenvolvimento educacional, né? Então, não só educacional, no emocional também dos alunos, bem como na progressão de diversas atividades e funções dentro da escola. É um conjunto, né? E podemos citar também algumas responsabilidades dessas atividades típicas dos pedagogos, né? Por exemplo, a orientação. O pedagogo, nós, né, atuamos como orientadores dos alunos, né? Auxiliando nas questões acadêmicas, sociais e muitas vezes emocionais, né? A gente tem um poder enorme na nossa mão, então a gente pode contar com isso como uma possibilidade, né? A gente trabalha também com o desenvolvimento, né? Mediação de conteúdo. Isso tudo a gente inclui dentro das possibilidades. Mas não podemos deixar de destacar alguns desafios, né? Um dos primeiros desafios, obstáculos, né? Os pedagogos recém-formados enfrentam é a falta de experiência. Eu, por exemplo, não estou formada ainda, mas já atuo como professora, né? E encontrei bastante desafios, né? Porque a graduação não te prepara para o dia a dia, né? O cara a cara dentro da sala de aula. Então a gente aprende muita coisa na faculdade, mas a gente não tem essa chance de aplicar o conhecimento na prática sem participar da prática, né? Então eu acredito que seja isso. Exatamente, Leti. E isso, por muitas vezes, pode ser algo intimidante para nós, pedagogos, no início, né? Especialmente quando se deparam com a competição no mercado de trabalho, que a gente sabe que é um mercado muito amplo, mas que muitos pedagogos preferem ir para a área da educação, né? Mesmo sabendo de outras áreas atuantes do pedagogo, a área da educação ainda é a que mais emprega atualmente. Andri, você poderia falar um pouquinho mais sobre como os pedagogos recém-formados podem enfrentar essa concorrência? Sim, Fran, sim. A competição ela é bem real, né, nos dias atuais. E os recém-formados, muitas vezes, eles se vêm disputando vagas com pedagogos mais experientes, né? E é importante que eles se destaquem desenvolvendo as habilidades adicionais. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente consegue formação extra, em cursos, os outros ramos que a gente consegue criar e adequar no nosso currículo. Então, eu acho que isso é bem válido para os novos pedagogos que estão chegando aí, né? E é importante que eles se destaquem, então, com as novas habilidades, se adaptar com as novas tecnologias e a capacidade também de incorporar novas ferramentas digitais, né? Na prática pedagógica, é uma habilidade bem valiosa nos dias de hoje. E quem mantém uma educação tradicional enraizada na zona de conforto raramente vai atribuir sucesso na sua didática, né? Então, por isso que é bem, então, por isso que é bem importante a gente atribuir isso na nossa didática, né? Ter um diferencial faz toda a diferença. Isso, André. Falando em adaptação, né, a gente não pode deixar de ressaltar a adaptação às tecnologias, né?
que acaba sendo mais fáceis para a gente, para nós, assim, que estamos saindo da graduação, recém-formados, enfim, a gente está mais inserida nesse processo, nesse contexto, né? Uma vez que antigamente as professoras não tinham acesso a essas ferramentas, e agora, para se adaptar a essa nova gama de possibilidades, acredito que a adaptação da tecnologia é o pensar fora da caixa, né? Como tu mesmo disse, né, André, a educação tradicional, ela não tem essa possibilidade da tecnologia, né? Da tecnologia mostrar outros horizontes, né? Então, a gente vem de uma graduação que nos ensina a ter olhar amplo, né? Não ficar só naquele tradicional que a gente mesmo participou, né? Então, a gente não quer repassar esse ensinamento para o nosso aluno. Então, a gente acaba tendo outros horizontes, outras possibilidades, né? Ou, de novo, pensar fora da caixa, né? Ou sair da comodidade. O cômodo não ensina, né? O cômodo é maçante. Então, a gente tem que pensar fora disso, né? E nem sempre sair da zona de conforto para essas profissionais mais experientes está atrelado a algo positivo, né? Para elas, ainda o tradicional é o mais cômodo, eu faço isso e tá ótimo, né? Mas a gente sabe, a gente já passou por isso e a gente não gosta dessas aulas, né? Então, acaba que a tecnologia, ela está entrando cada vez mais dentro da educação e isso é muito importante. De novo, né, para nós é muito mais fácil se adaptar às novas tecnologias, né? A gente vê bastante dificuldade nos pedagogos mais experientes, né? Então, eu acredito que seja isso. Isso mesmo, Leti. Além disso, há uma pressão por resultados em cima de nós, pedagogos, né? Nós sabemos que a gente planeja as aulas, mas por trás disso tem todo um outro pessoal que fica verificando também todo o nosso processo de aulas e planejamentos e fica também opinando para que a gente consiga bons resultados. E os pedagogos recém-formados frequentemente sentem o peso de garantir que os seus alunos alcancem metas e desempenhos acadêmicos, né? Então, como vocês acham que eles podem lidar com essa pressão? Essa é uma boa pergunta, né, Fran? Porque lidar com a pressão por resultados geralmente é um desafio bem grande, né? A gente se sente pressionado, a gente tenta fazer o nosso melhor, mesmo sabendo que às vezes, perante a esses outros cargos que exigem da gente, acaba sendo complicado, né? Eu acho que uma boa comunicação com os colegas mais experientes, os supervisores e até mesmo outros pedagogos recém-formados pode ser bem útil, né? E é sempre bom compartilhar nossas experiências e as estratégias que a gente usa. E isso acho que pode aliviar o peso dessa responsabilidade em cima da gente. E a gente sabe que nem sempre a gente consegue realizar um trabalho sozinho perfeito, né? Por mais que a gente se esforce e se dedique, a gente sabe que sozinho fica mais difícil. E então, se a gente tiver essa equipe unida nessa causa, colaborando, contribuindo, trocando ideias, eu acho que tudo se torna mais fácil nesse ramo da educação, né? Exatamente, né, André? E pensando que, além de toda essa pressão, enfim, como a Fran também falou, né, do pessoal que fica em cima, né, os órgãos dentro da escola e fora também, estados, etc., a gente tem que pensar e não deixar, não comentar sobre, às vezes, dentro da sala de aula pode surgir comportamentos desafiadores dos alunos, né? A gente tem que tentar lidar com tudo e com todos, né? É muito difícil isso, porque a gente não tem um manual de instruções, né? Mas a gente precisa tentar aliviar e tentar achar o melhor jeito de resolver esse o que está acontecendo dentro da sala, né? Então, muitas vezes os pedagogos recém-formados precisam estar preparados para lidar com isso com uma maneira mais eficaz, né? Estabelecendo limites, procurando ajuda quando necessário de novo, né? Trazendo a ajuda. Acho que sozinho ninguém faz um trabalho perfeito, né? Então, a gente unido, como a André mesmo disse, acaba ficando mais fácil e mais leve para conseguir lidar com o dia a dia dentro da sala de aula. Achei ótimo os pontos de vista de vocês, gurias.
E como podemos resumir as possibilidades assim que os pedagogos, eles recém-formados têm para superar esses desafios? Como podemos ajudá-los nesse início que todos sabemos que não é fácil? Então, para resumir, nós que estamos iniciando, né, nessa carreira, a gente pode investir em formação adicional, né? Que isso é sempre bem visto na área. Como a gente falou, o comodismo geralmente não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem muitas oficinas com ideias práticas em diversos ramos da pedagogia, né? A gente pode se cadastrar, enfim. Existem várias plataformas, seja online, às vezes até nas próprias instituições eles disponibilizam, né, oficinas práticas de ensino, o que pode facilitar e gerar novas ideias para a gente também, né, adequar essas questões dos nossos planos de aula. A gente pode buscar também mentorias, a questão de abraçar as tecnologias também, né, que é uma coisa que está bem inserida na nossa sociedade hoje em dia. Acima de tudo, tem que manter uma mentalidade bem flexível para a gente se adaptar a essas necessidades, né, em constante das mudanças, né, que tem na educação. Até porque nós vivemos em um mundo cada vez mais exigente, né, e de mudanças. Então, a gente precisa ter essa visão para as explorações tecnológicas. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não fala necessariamente, ela não necessariamente está atrelada àquela habitual que a gente fala sempre, né, e está acostumado a ouvir, mas sim questões de inovações pedagógicas. A gente tem que ampliar a nossa visão de ensino, saindo dessa zona de conforto e pensando de que forma que eu posso abordar esse mesmo conteúdo, digamos, que eu aprendi antigamente no meu ensino tradicional lá com a minha professora, mas trazer essa questão de forma mais atrativa e lúdica, né, para quem vai aprender. E isso vai de acordo ao público, né, seja educação infantil ou ensino de jovens e adultos. O importante é que a gente traga essas inovações de forma a atraí-los e cativá-los ao encontro do conhecimento, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que visar e frisar muito, né, hoje em dia na nossa questão, né? Nós como novos pedagogos aí, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que ser mais tecnológico nesse sentido. Exatamente, André. E embora todos esses desafios que a gente abordou até o momento e as possibilidades também, né? Não podemos deixar de ressaltar, de lembrar e de frisar muito que, apesar de todos os desafios, as recompensas fazem a diferença. Nós temos muitas recompensas dentro da sala de aula. Seja uma sala de aula que tem 8, como é o meu caso, seja uma sala de aula que tem 20, 25. Quanto maior a sala, acredito, né, maior seja a recompensa. A gente planta a sementinha e a gente vai colher, indiferente do tempo, da dificuldade, de todos os desafios que vão surgir durante o ano, durante toda a nossa trajetória, enfim, a gente vai acabar colhendo alguma coisa de bom lá na frente, né? Nada é em vão. Então, quanto mais a gente investir em cursos, como a Andri disse, em formas diferenciadas de aplicar o ensino que a gente já aprendeu, mais recompensa a gente vai ter, né? Então, acredito que para a gente ter a diferença, nós, pedagogos, temos que fazer a diferença. Então, acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? Sim, muito boa a tua fala, Leti. E eu acho que isso é uma nota muito positiva para a gente encerrar o nosso podcast hoje. Eu agradeço a todos os ouvintes e esperamos que essa discussão tenha sido útil para os pedagogos recém-formados lá fora. E não se esqueçam que todas as quinta-feiras temos um encontro marcado aqui no PedagoCast. E se tu tá curioso, assim como nós também estamos, para saber o tema do próximo episódio, eu espero você aqui às 18 horas na próxima quinta-feira para lhe contar. Até lá!